Graças a paz, meus irmãos. Vocês estão bem? Glória a Deus. Te convido a abrir no Evangelho de Romanos, não. O Evangelho de João. Começou bem. O Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, verso 6. Quem achou diz assim, eu amo a Bíblia. Quem não achou fala, eu vou no telão que é mais fácil para eu acompanhar. Romanos, o que tem o Romanos? Acho que eu devia pregar Romanos hoje. João capítulo 1 e verso 6. Amém? Vamos fazer a leitura? Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por meio de intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor meu Deus, Pai, nós te damos graça por esse tempo aqui juntos, por esse tempo de comunhão, por esse tempo de culto em comunidade. E nós nos apresentamos ao Senhor em oração e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Pai, eu sou incapaz de comunicar a Tua palavra como deve ser feita, por isso eu preciso da assistência do Teu Espírito Santo. Não só sobre a mim que vou comunicar a Tua palavra, mas sobre a Tua igreja que vai acolher também. Dai-nos o discernimento de compreendermos a Tua voz nessa noite e que permaneça em nós apenas aquilo que foi inspirado pelo Senhor, apenas aquilo que é capaz de nos edificar, de nos confrontar, de produzir em nós a vida do reino de Deus. Que seja assim, Pai, para o nosso bem, mas mais do que isso, para a Tua glória, para que o Senhor seja glorificado em nós e através de nós. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, eu estou de volta a essa casa. Domingo passado eu não estive aqui. Eu estive viajando. Tinha um tempo aí para passar com a minha família. Nós estávamos lá em Ubatuba. E encontramos ovelha da FIBEG lá em Ubatuba também, junto com a gente. Não foi marcado, foi coincidência. Mas foi uma bênção a gente estar ali juntos. Quase que a gente fez um curso. Vamos fazer uma FIBEG aqui, né? E estar de volta nessa casa... Pra gente é um tempo muito bom, a gente ama este lugar, a gente ama estar aqui com vocês. E nós estamos numa série de mensagens chamada Meu Brasil Brasileiro. Estamos falando sobre a nossa responsabilidade enquanto cristãos. Uma frase que tenho citado aqui em todas as mensagens dessa série é uma frase que eu li numa estação de trem e que dizia assim, frutifique no lugar onde Deus te plantou. Nós somos chamados para frutificarmos no lugar onde nós estamos. Frutifique nos lugares aonde Deus te plantou, aonde Deus te colocou. Aonde você está certamente é um lugar onde Deus deseja que você dê frutos. E os frutos que o Senhor deseja são os frutos que permanecem. E quais são os frutos que permanecem? Não são os frutos que são gerados fora de nós. Os frutos que permanecem são os frutos que são gerados em nós. Nós somos o fruto de Deus. E os frutos que permanecem não são aqueles que nós geramos externamente. Às vezes a gente pensa assim, poxa, aquela pessoa que eu evangelizei não se converteu, meu fruto não permaneceu. Não, o fruto que é gerado e que permanece é aquele que foi gerado em você. É o que Deus fez você ser, é o que você se tornou, mediante a ouvir e conhecer a palavra do Evangelho. E nós estamos falando da nossa responsabilidade como cristãos também no lugar onde Deus nos plantou. Quando a gente fala de Brasil, a gente vê e enxerga as nossas necessidades. Mas o que o Brasil mais precisa de fato é Jesus Cristo, da mensagem do Evangelho. Tem um pastor amigo meu que ele disse que o maior campo missionário no Brasil são as igrejas evangélicas. Porque muitos dentro da igreja nunca ouviram a verdadeira mensagem do Evangelho. Ouviram muitas outras mensagens. Ouviram sobre ter um casamento melhor,
ouviram sobre ter uma vida financeira melhor, ouviram sobre uma cura física, mas nunca ouviram de uma cura espiritual e da verdadeira transformação que só o Evangelho de Jesus Cristo pode causar. Na nossa última mensagem, nós falamos que o Evangelho de Jesus Cristo é, por nós, proclamado como uma boa notícia. É as boas novas do Evangelho. E nós somos chamados e enviados para comunicar essa boa nova, essa boa notícia, essa mensagem boa. Jesus Cristo é o nosso Senhor. A nossa escatologia ela é pessimista. O que significa isso? Significa dizer que a Bíblia diz para nós que o mundo tende a piorar. A nossa escatologia diz para nós que a tendência é que as coisas vão de mal a pior. Mas isso não é um salvo-conduto para nós fugirmos da nossa responsabilidade de sermos luz e sermos sal do mundo. O fato de nós sabermos que a tendência é que o mundo caminhe para a escuridão não é um salvo-conduto para a gente fugir da nossa responsabilidade como cristãos, de sermos luz e sermos sal no lugar onde Deus nos colocou e nos ambientes onde o Senhor nos plantou. A gente tem citado aqui também o discurso de Aragorn em Senhor dos Anéis, quando ele diz que há o tempo em que o mundo dos homens cairá, haverá o tempo em que a escuridão dominará. Mas esse dia não é hoje. Hoje nós vamos lutar por aquilo que nós amamos. E eu estendo essa mensagem aqui para nós. Haverá o tempo na nossa escatologia que realmente o mundo tende a piorar. Mas hoje é o dia em que nós vamos dar sinais do reino de Deus. Hoje é o dia em que a gente vive para a glória de Deus. Hoje é o dia em que a gente vive testificando a nossa fé e a nossa salvação em Cristo Jesus. O texto que nós lemos começa falando de João Batista no versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Você podia dar um tema para essa mensagem? Eu diria que, assim como João, seria o tema dessa mensagem. Assim como João. Porque no versículo 6, nos é escrito que houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Na história de João Batista, vocês vão identificar isso, que ele é o precursor de Jesus Cristo. Ele é aquele que veio antes de Jesus preparar o caminho para a chegada de Jesus. Ele é aquele que veio antes de Jesus anunciar a mensagem que Jesus traria posteriormente. E assim como João Batista foi enviado ao mundo para anunciar o Jesus que viria, por isso que o tema dessa mensagem é assim como João Batista foi enviado ao mundo, sendo o predecessor que fala. Vocês entenderam, né? Vocês entendem. Predecessor, obrigado. De Jesus, assim também nós fomos enviados. Se João Batista preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus, nós somos enviados pelo próprio Jesus para preparar a segunda vinda de Jesus. João Batista preparou a primeira vinda de Jesus. E nós somos enviados também a prepararmos, nós estamos preparando a segunda vinda de Jesus Cristo. Jesus diz assim: essa mensagem do Evangelho será proclamada a toda criatura. E então virá o fim. Por que não veio o fim ainda? Porque o Evangelho não foi anunciado a toda criatura. Quer antecipar o escatom? Pregue o Evangelho. Anuncie as boas novas de Jesus. Então, assim como João foi enviado, nós também fomos enviados. João capítulo 17, verso 18. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como tu, ó Pai, me enviou ao mundo, eu também vos envio. Jesus está falando para os seus discípulos. Jesus está falando para nós. O Senhor Jesus nos enviou também ao mundo. Assim como João foi enviado, nós também fomos enviados. E sabe qual é a beleza de ser enviado? É que Jesus não envia aqueles que estão prontos.
Lá em Mateus, no capítulo 10, Jesus reúne os seus discípulos e os envia. Saem, vão pelas cidades, anunciem o evangelho, anunciem as boas novas. É interessante que os discípulos não tiveram ainda uma vida profunda com Deus, eles ainda não tinham entendimento da salvação. Mas ainda assim, Jesus não os priva de enviá-los ao mundo para pregar o evangelho. Você que está aqui hoje, você acabou de se converter, tem pouco tempo de cristão, você já pode ser enviado ao mundo com uma mensagem de salvação e de redenção. Você já conhece Jesus. Então não espere você ir por seminário de missões e ficar pronto para depois você fazer missões. Não, Senhor, me envia depois que eu estiver pronto. O dia que você tiver a sensação que você está pronto, e aí você, depois de estar pronto, você for enviado, sabe quando que você vai? Adivinha? Nunca. Nunca. Vocês me conhecem, eu tenho uma trajetória grande aqui, uma história grande aqui. E há um ano atrás eu fui ordenado ao ministério pastoral aqui nesta casa aqui. Vocês estavam aqui como testemunhas, pelo menos a maioria estavam. E mesmo depois de 4 anos, 5 anos de seminário, 4 anos de faculdade de teologia, 2 anos de seminário de missão, no outro dia da minha consagração, eu acordei falando assim, Jesus, eu não estou pronto. Não estou pronto. Eu não estou pronto. Mas o que nos conforta é que o Senhor não espera a gente estar pronto. Ele nos envia. Porque é no caminho que Ele nos discipula, é no caminho que Ele nos ensina. Foi no caminho de Emaús que os discípulos foram aquecidos enquanto caminhava com Jesus. Então não espere aquele momento de você falar assim, nossa, agora eu estou pronto. Porque nessa hora que você achar isso, Jesus já voltou. Só diz assim, Senhor, eis-me aqui. Como Isaías falou, envia-me a mim. Envia-me, Senhor, aos sedentos. Envia-me, Senhor, aos famintos. Envia-me, Senhor, aos necessitados. Senhor, eu não estou pronto. Senhor, eu preciso crescer ainda muito, mas me envie. Porque enquanto eu anuncio, enquanto eu vou, o Senhor vai me fazendo crescer, o Senhor vai me fazendo amadurecer. E eu sei que hoje eu não sou quem eu deveria ser, mas eu já não sou quem eu era antes. Porque dia após dia o Senhor está te moldando, te forjando a imagem dEle. Isaías, quando contemplou o Senhor no alto e sublime trono, a visão que ele teve não foi depois de ver Jesus no alto e sublime trono, não foi assim, estou pronto agora para ir. Quando ele viu o Senhor Jesus, ele disse assim, ai de mim que sou pecador, ai de mim que sou miserável, e eu vou perecer. Porque eu sou de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Rei. Então o Senhor ordenou que o anjo tocasse os seus lábios e ele foi purificado. Então ouve-se uma voz dizendo, quem há de ir por mim? E aí então ele disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sei que você é invadido por um sentimento de eu não estou pronto. Eu não estou pronto para pregar, eu não estou pronto para anunciar, eu não estou pronto para liderar um pequeno grupo, eu não estou pronto para isso, eu não estou pronto para aquilo. E quem disse que o Senhor está esperando você ficar pronto? O Senhor quer ver o seu desejo, a sua disposição de ir, de abraçar o Evangelho e o desejo de ver vidas sendo transformadas. Se você já teve o privilégio de anunciar o Evangelho e ver uma vida transformada, você sabe a beleza que é. Quando o Evangelho entra numa família, num lar destruído, e começa a causar aquela revolução do amor de Deus, transformando vidas e corações. E aí você entende, Senhor, eu não estou pronto, mas me envia a esses lares. Me envia, Senhor, a essas famílias, para que eu possa gerar transformação, uma revolução do amor em lares que tanto precisam. Assim como João Batista, nós somos enviados a testemunhar de Jesus Cristo. Olha aí o verso 7. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Assim como João Batista, fomos enviados como testemunhas. Lá em Atos, capítulo 1, verso 8, que a gente leu na primeira mensagem dessa série, diz, mas recebereis sobre vós poder, ao receber o Espírito Santo.
e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Assim como João Batista, nós fomos enviados para sermos testemunhas. E no mesmo capítulo de João, que nós lemos, capítulo 1, verso 29, quando João Batista vê Jesus Cristo, ele aponta, e sabe qual é a expressão que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus. Como testemunha, sabe qual que é o nosso papel? Apontar para o Cordeiro. O que é ser uma testemunha de Jesus Cristo? É apontar para o Cordeiro. A nossa vida deve ser uma seta que aponta para quem? Para Jesus Cristo. A nossa vida deve apontar constantemente para Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Salvador. Ele é o Redentor. Eu queria que você abrisse rapidamente, e pedir o pessoal da mídia colocar aí, João capítulo 10 e verso 41. Olha que texto poderoso. João capítulo 10 e verso 41. Diz assim o texto: iam muitos ter com ele e diziam: realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito desse era verdade. O que a multidão falava de João Batista? Ele não fez nenhum sinal. João Batista não fez nenhum milagre. Olha que coisa interessante. João Batista não realizou nenhum sinal, João Batista não realizou nenhum milagre, mas a fala da multidão sobre João Batista era, de fato, tudo que ele falou sobre Jesus era verdade. Ele não fez nenhum milagre, ele não realizou nada grandioso, mas tudo que ele falou apontava para Jesus Cristo. Tudo que ele falou era verdade. E a gente diz assim, não, eu não faço grandes coisas, eu não faço... Meu irmão, mas tudo que você venha falar que seja verdade, que seja sobre Jesus Cristo, que seja sobre o Senhor. E o próprio Jesus vai testificar dizendo, nascido de mulher não houve ninguém maior do que João Batista. O cara que não realizou um milagre. Teve Elias, que fez chover, depois fez fogo cair do céu. Teve Moisés, que abriu o mar. Teve Davi, que derrubou Golias. Quantos sinais foram feitos no Antigo Testamento? E aí vem Jesus e diz assim que o maior nascido de mulher foi aquele que não realizou milagre nenhum. Apenas falou a verdade. Apenas contou a verdade. Apenas deu testemunho da verdade. Tudo o que ele falava era verdade. João Batista era um testemunho vivo de Jesus Cristo. Ele anunciava, proclamava com verdade sobre Jesus. Versículo 8. Não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Assim como João Batista, nós não somos a luz. Nós não somos a luz. Jesus é a luz. Olha aí o verso 4 de João capítulo 1. E a vida estava nele, e a vida era a luz. Quem que é a vida? Jesus Cristo. Quem que é a luz? Jesus Cristo. Eu sou a vida? Não. Eu sou a luz? Não. João Batista não era a luz, mas ele veio para testificar, para dar testemunho da luz. Eu e você, nós não somos a luz, mas nós testemunhamos da luz. Nós damos testemunho dessa luz, dessa vida de Jesus que está em nós. O Brasil não precisa de um pastor como eu. Aliás, tem muitos pastores no Brasil, né? O Brasil não precisa de um pastor como eu. O Brasil não precisa de uma igreja como essa, da PIBEG. O que o Brasil precisa de fato é de Jesus Cristo. E aí só faz sentido a mensagem que nós anunciamos aqui, que nós pregamos aqui, se a nossa mensagem for Jesus Cristo. Só faz sentido ser um pastor e anunciar a verdade do Evangelho se a verdade que eu comunico aqui for a verdade sobre Jesus Cristo.
Só faz sentido ser uma igreja que se reúne em nome de Jesus se a mensagem central dessa igreja for Jesus Cristo. Porque o Brasil não precisa de pessoas que se reúnem domingo à noite num lugar. O Brasil precisa de uma comunidade que anuncia Jesus Cristo. Que a mensagem central nossa seja Jesus Cristo. Nós não somos a luz, Jesus é a luz. Nós não somos a vida, Jesus é a vida. Há alguns domingos atrás eu fiz uma comparação dizendo que nós somos a lâmpada. Se você subir aqui e dizer que há uma lâmpada dessa daqui, do bocal, sabe o que vai acontecer com ela? Ela apaga. Ela apaga. Ela só tem luz quando está conectada à fonte de energia. Assim sou eu e você. Nós somos uma lâmpada. E nós só temos luz se nós estivermos conectados à fonte da vida, que é Jesus Cristo. Nós só brilharemos no mundo se estivermos conectados a Jesus Cristo. E a mensagem que nós anunciamos, seja aqui na igreja, ou seja na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos pessoais, deve ser centrada em Jesus Cristo. Porque há muitas igrejas, aí há muitos pastores pregando muitas mensagens. Mas a voz que precisa sair da nossa igreja é a voz de que Jesus é a luz e que Jesus é a vida. As vozes que nós estamos ouvindo é a seguinte: se você vier para a igreja, você vai ter cura física na doença que você está tendo. Se você vier para a igreja, o seu casamento vai ficar, ó, filé, resolvi o seu problema do casamento que você veio para a igreja. Se você vier para a igreja, você vai ter prosperidade financeira, você vai ser abençoado. Olha que maravilha. Mas o que os casamentos precisam é que o marido e a esposa estejam bem um com o outro? É só isso que eles precisam? Não. Eu me arrisco a dizer que tem muita gente que não tem Jesus e que vive em casamentos abençoados. Será que o que a gente precisa é ter prosperidade financeira, é ter um bom dinheiro na nossa conta? Tem muita gente, eu me arrisco a dizer que a maioria, que não crê em Jesus Cristo e tem muito dinheiro na conta. Será que o que a gente precisa, em última instância, é ter uma cura física apenas? E aí o problema é que a gente tornou tudo isso a mensagem do Evangelho. Mas o Evangelho não é sobre isso. Eu não estou diminuindo o poder de Deus. Deus pode abençoar você financeiramente, Deus pode abençoar o seu casamento, sua família, Deus pode te curar de qualquer doença que você tenha. Eu creio que Deus pode. Mas quando ele estava no tanque de Betesda, que ele curou, a gente citou isso na nossa escola bíblica dominical, quando ele estava no tanque de Betesda, que ele curou um paralítico de 38 anos, que estava paralisado. Quando aquele paralítico fica de pé, ele diz para aquele paralítico: cuidado para que não te aconteça coisa pior. Existe coisa pior do que ficar 38 anos paralisado? Existe. Passar a nossa eternidade longe da vida e da fonte da vida, que é Jesus Cristo. Portanto, o que a gente precisa é de Jesus Cristo entrando em todas as áreas da nossa vida, nos transformando por completo. E se Ele nos curar, e se Ele nos abençoar, glória a Deus por isso. Mas o que eu realmente preciso é de um relacionamento com Ele. Eu estou lendo um livro do Larry Crabb que diz chega de regras. E em um determinado ponto a mulher está fazendo uma oração e ela está questionando a Deus, dizendo assim: por que a minha vida não vai bem? Por que mesmo seguindo e obedecendo e orando todos os dias, por que as coisas não caminham bem? Por que a minha vida não está boa? E aí Deus responde para a mulher dizendo assim: a sua oração está errada. E ela diz assim: você está dizendo que é errado orar? Ele diz: não, eu estou dizendo que a sua oração está errada. Porque o que você precisa não é aquilo que eu posso te dar.
O que você precisa é da minha presença. Tem uma frase de John Piper que ele diz assim: não aceite do Senhor nada menos do que a presença dele, porque nada vai te satisfazer. Não aceite nada menos. Parece uma palavra arrogante, mas no fundo é isso. Eu preciso, na verdade, da sua presença. Eu preciso da tua vida em mim. As suas bênçãos, elas podem vir ou não, mas o que eu preciso mesmo é da tua presença em mim. É isso que importa, é isso que vale, é isso que conta. Eu estou vivo, eu estou me conectado à fonte da vida, e com ele eu supero todas as coisas. O apóstolo Paulo em Filipenses, preso, condenado à morte, ele escreve para os filipenses a carta da alegria. E ele diz: eu sei passar fome, eu sei passar necessidade, eu sei ter fartura, eu sei ter em abundância. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Deus a gente pode todas as coisas, porque o que vale mesmo é a presença dele. Nos nossos últimos dias de vida, não vai contar, te garanto que não vai contar o quanto de dinheiro você tem. Não vai valer nada, nada. Eu tenho 1 bilhão na conta, mas você está nos últimos minutos da sua vida, vai valer o quê? Você vai gastar onde? Ah, mas eu tenho 3 Ferrari na garagem. E as suas mãos? O que é que você vai apresentar diante do Rei da Glória? Como que você vai dar conta? Então a nossa igreja aqui só faz sentido se a nossa mensagem for Jesus Cristo. Rejeite qualquer outra mensagem, inclusive se for eu que estiver pregando. A nossa mensagem aqui é Jesus Cristo. Ele é o centro da mensagem, é o centro da nossa igreja, porque é disso que o mundo precisa. Ter uma cura, ter um casamento, ter tudo transformado é maquiar defunto, se a nossa vida não for transformada. Se o nosso relacionamento com Deus não for reconectado, se a gente não tiver a vida de Deus em nós, de nada vale a pena. Salomão, ele teve tudo que um homem poderia ter na terra. Quando ele abre os seus salões para mostrar o seu tesouro para a rainha, ela fala assim: olha, o que contaram sobre a sua riqueza é nada, o que eu estou vendo aqui é muito maior. Ele tinha muitas mulheres, muitas concubinas. Se ele tivesse relação sexual todas as noites com uma mulher diferente, era 3 anos para repetir de mulher. Você acredita nisso? Dinheiro que ninguém no mundo podia contar. Mas chegou o tempo da velhice de Salomão, e Salomão começou a refletir na sua vida. E ele diz assim: agora eu já não ouço bem mais quando a janela se abre. Ou seja, ele já estava perdendo a sua audição. Eu já não ouço mais o que está acontecendo lá fora. Eu já não me lembro das coisas que me contaram. Os meus joelhos agora tremem. As minhas mãos são inseguras. E quando Salomão chega a essa altura da sua vida de perceber-se velho, ele escreve para nós dizendo assim: eu descobri que tudo era vaidade. Tudo era vaidade. A palavra vaidade que ele usa ali no original é vazio. Eu descobri que tudo era vazio. Tudo era sem sentido. Tudo que um homem poderia desejar de bens materiais, de satisfação material, Salomão teve. Tudo que você possa imaginar. E ele chega no final da vida dizendo assim: eu descobri que tudo isso foi vaidade. Foi correr atrás do nada. O que vai contar realmente, meus irmãos, é Jesus Cristo. A nossa mensagem deve ser a mensagem de Jesus Cristo. Às vezes a gente anuncia a igreja como missão e o céu como propósito. O que é anunciar a igreja como missão? É mais ou menos assim: você precisa ir na minha igreja. Nossa, você precisa ir na minha igreja. E aí a gente traz as pessoas de lá para servir aqui como se a igreja fosse a missão. E aí a gente diz para as pessoas que vêm aqui
que a igreja é a missão e o céu é o propósito. Não, a gente está aqui para ir para o céu. Um dia a gente vai para o céu. Fica firme na igreja, porque um dia você vai para o céu. Parece uma mensagem piedosa, mas contraria o evangelho. A missão, a igreja não é a missão. A igreja é missionária. Tem uma enorme diferença. A igreja não é missão. A sua missão não é estar aqui todo domingo. Não, eu tenho que ir todo domingo, senão minha semana não vai ser abençoada, né, Augusto? Eu vou ter muito problema durante a semana. Não. Sua missão não é vir para a igreja. A sua missão é ser missionário. A missão nossa como igreja é sermos missionários, é ser a voz de Deus no mundo. O Senhor nos envia para fora para alcançar outras pessoas. O nosso sonho aqui não é ter uma igreja gigantesca. O nosso sonho é ter uma igreja que entendeu a missão. Entendeu que as pessoas lá fora precisam de Jesus, precisam dessa mensagem de Jesus Cristo aqui. Eu fico maravilhado quando as pessoas vêm para a nossa igreja e elas falam assim: nossa, eu vivi 20, 30 anos em outras igrejas e eu nunca ouvi o evangelho. Eu servi a igreja muitas vezes, mas nunca entendi a mensagem do evangelho. A gente fica triste pelos 20 anos que a pessoa serve em outro lugar, mas a gente fica feliz pelo testemunho da nossa igreja de anunciar o evangelho. Então, a igreja não é a missão. Nós somos missionários. Nós integramos a missão, nós somos cooperadores. Deus está em missão. E nós somos cooperadores da missão de Deus. Qual é a missão de Deus? João 3,16. Deus deseja alcançar o mundo. E nós somos cooperadores na missão de Deus. Nós somos a voz de Deus no mundo. E o céu não é propósito. O céu é destino. O nosso propósito é servir ao Senhor e alcançar os necessitados. O céu é destino. O céu é a recompensa dos santos. Portanto, o nosso propósito é levantar os nossos olhos e enxergar que os campos estão brancos, prontos para a colheita, e o Senhor nos envia a seara. E esse ano, na nossa igreja, a gente tem falado que é o ano da colheita. É o ano que o Senhor nos envia como trabalhadores da missão dele, para colher frutos. É tempo de anunciarmos Jesus e anunciarmos quem ele é. Eu vi um vídeo essa semana de um pastor, amigo meu, e ele dizia assim: o anúncio de quem o nosso Deus é tão poderoso que quando você anuncia quem ele é, isso reflete em quem nós somos. Então ele diz assim: quando você diz, Deus, tu és o meu Senhor, o que você está dizendo de você mesmo? Eu sou servo. Se Deus é o meu Senhor, você não precisa dizer eu sou teu servo, porque automaticamente você está dizendo eu sou teu servo. Deus, tu és o meu Pai, automaticamente você se torna filho. Percebe? Enquanto a gente reconhece quem ele é, enquanto a gente proclama quem ele é, isso reflete em quem nós somos. A gente vai participar da ceia logo mais, que é participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Então, quando a gente olha para o corpo e para o sangue de Jesus e diz, tu és digno, o que eu estou dizendo? Que eu não sou. Que eu preciso da dignidade dele. Quando eu olho para ele e digo, tu és santo, eu sou pecador. Eu preciso da santidade dele. Eu preciso do favor dele. Então comece a proclamar esse Deus. Isso vai refletir em como as pessoas ouvem. E para a gente encerrar, eu gostaria de fazer um desafio. João foi enviado pelo Senhor, então ele anunciou, ele capacitou e ele enviou discípulos. A gente vai ler na Bíblia em vários trechos que João Batista tinha discípulos que ele enviava. João Batista foi enviado pelo Senhor, ele anunciou a mensagem, ele capacitou pessoas e ele enviou pessoas. Inclusive André, um dos discípulos, era discípulo de João Batista. Jesus anunciou o evangelho, como nós vimos na nossa última mensagem, capacitou os seus discípulos e enviou os seus discípulos. Pesa sobre nós
a mesma responsabilidade: anunciar, capacitar e enviar. Discipule pessoas. Comece na sua casa. Ensine, plante, ensine seus filhos a serem discípulos de Jesus. Ensine seus pais a serem discípulos de Jesus. Ensine seus amigos a serem discípulos de Jesus. Porque um dia alguém te ensinou. Eu não sei como que foi o processo de discipulado seu, mas promova o discipulado na vida de alguém. Eu gosto quando alguém chega na igreja e diz assim: pastor, eu fui muito bem recebido aqui. Eu sempre falo assim: quando chegar alguém novo, então faça melhor do que fizeram por você. Pastor, eu fui muito bem recebido aqui. Ah, então quando você vê alguém novo chegando, faça melhor do que fizeram com você. Vá além. Que assim a gente vai discipulando pessoas. Pastor, um dia me abraçaram. Então abrace melhor do que você um dia foi abraçado. E comece a avançar no reino de Deus. Assim como fez João Batista e assim como fez Jesus também. Amém?